Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com os destaques desta quinta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para autorização emergencial de vacinas aqui no país. Essa é a principal mudança trazida na atualização do Guia para Uso Emergencial de Imunizantes contra a Covid. Testes de vacinas contra o novo coronavírus em voluntários brasileiros deixaram de ser item obrigatório para empresas que desejam pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a autorização para uso emergencial do imunizante. A Anvisa anunciou nesta quarta-feira o fim da exigência. A vacina com estudo de fase 3 aqui no Brasil ou estudo de fase 3 no exterior vai ter que seguir o mesmo critério de segurança, qualidade e eficácia. A única diferença vai ser a necessidade de apresentar dados que permitam que nós tenhamos confiança no estudo no exterior e que esse estudo mostre que a vacina serve para a população brasileira. São os estudos da fase 3 que mostram o percentual de eficácia da vacina, quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas. Certamente, essa decisão ela amplia as possibilidades de um pedido de autorização de uso emergencial no Brasil. Vai depender das estratégias das empresas identificarem as suas estratégias para a solicitação do uso emergencial no Brasil. O prazo de análise para vacinas sem estudo de fase 3 desenvolvido no Brasil será de até 30 dias. As grávidas têm mais riscos de desenvolver complicações por causa da Covid. Mas quais os cuidados que uma gestante deve ter para enfrentar a doença durante esse período? Você vai conferir na reportagem da Lilian Heck. Quem vê a Amanda assim, já sonhando com a chegada da pequena Noemi, mal sabe o susto que ela passou. Ano passado, ela começou a fazer os exames pré-concepcionais, planejando engravidar em 2021, mas foi mesmo surpreendida. Quando a gente talvez ia começar a pensar, depois dos resultados dos exames e tudo mais, eu estava aguardando o primeiro ciclo para eu poder me acompanhar, me perceber, e aí eu já tinha engravidado. Então, em setembro eu fui pedir esses exames, em outubro levei os resultados, em novembro voltei no consultório novamente, só que grávida. Depois de 3 anos de casada, Amanda finalmente vai realizar o sonho de ser mãe. Mas o que ela não contava era que no início da gravidez, ela teria uma surpresa. Mesmo tomando todos os cuidados com relação ao contágio pelo novo coronavírus, a servidora pública que estava no comecinho da gestação e o esposo foram contaminados. Na véspera de Natal, o Thales de manhã fez o exame, foi um teste rápido, aquele do cotonete, e às 9 horas ele já tinha o resultado que foi testado positivo. Por orientação da minha obstetra, mantive isolada dele, e aí passamos o dia 25 aqui, isolados de todos, e eu isolada dele ainda, né? Dia 26 eu consegui fazer esse exame, testei positivo, e graças a Deus nós não tivemos, assim, sintomas graves, assim, febre, nada. Eu acabei perdendo só o olfato, o Thales perdeu o olfato e paladar, e a tosse nos acompanhou, assim, durante um certo tempo, assim, eu considero até o 14º dia, assim. Como tudo ainda é muito novo quando se diz respeito à Covid-19, muitas dúvidas surgem. Esta obstetra explica quais são os riscos e as medidas que devem ser tomadas quando a paciente é gestante. As mulheres, as gestantes, são consideradas, né, um grupo de maior risco, mas as medidas, os cuidados que elas devem ter é exatamente igual da população geral, né? O uso da máscara, a higienização adequada das mãos, a educação com os cuidados de higienização, né? Na hora de tossir, não colocar a mão na boca, o álcool em gel, lavar as mãos regularmente, porque não adianta só usar o álcool, né? O sabonete, a água é super importante. Então, inicialmente, a gente achava que prender as gestantes em casa seria a solução. Eu, inicialmente mesmo, todas as minhas pacientes afastavam do trabalho, era isolamento social, mas a gente sabe que essa não é a realidade, o marido precisa ir trabalhar. Então, é pelo menos o afastamento, sabe? É a conscientização, evitar realmente aglomeração e ter esse afastamento, evitar cumprimentar e usar a máscara. As medidas são essas. E caso uma gestante seja contaminada, na menor suspeita de riscos, assim, se ela tiver sintomas gripais, é importante entrar em contato com o obstetra para avaliar. A conduta a ser tomada vai depender dos sintomas, da fase da gestação em que isso aconteceu e de como tudo vai evoluir, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, não existe um remédio que previna isso na gravidez. Eu tenho que tomar
tal remedinho durante a gestação para evitar esse contágio. Não existe isso, infelizmente. E no sul do país, o dia será marcado por muita chuva. Em outras regiões, a previsão é de muito calor e chuvas isoladas. A gente confere agora como vai ficar o tempo hoje em todo o Brasil. A quinta-feira será um dia de alerta para vários temporais no país. A formação de um forte ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria continental vão estimular a formação de muitas áreas de instabilidade. A chuva deve diminuir em várias áreas do centro, sul e oeste do Rio Grande do Sul, que já não tem mais previsão para chuva. Mas algumas pancadas ainda podem ocorrer, principalmente durante a madrugada e o começo da manhã, em áreas do norte e leste gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre, em áreas do oeste e sul catarinense e em todo o centro-oeste do Paraná. A chuva também será frequente e tem risco de temporais em áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul e também entre áreas do noroeste paulista e a região de Campo Grande e Cuiabá. As pancadas de chuva serão muito isoladas, mas com risco de temporais na região de Florianópolis, em Curitiba, no estado de São Paulo e também sobre os estados de Minas Gerais, Goiás e também nas demais áreas de Mato Grosso. O tempo continua firme entre o Grande Rio e o estado do Espírito Santo. Também não há previsão para chuva em grande parte do Nordeste. A chuva será passageira apenas no estado do Maranhão, no sul do Piauí, centro-oeste da Bahia e entre as capitais Salvador, Recife, Natal e também na região de João Pessoa. Nas demais áreas do país, dia de sol, com pancadas que se concentram principalmente entre a tarde e a noite. Na capital paulista, a mínima prevista de 21 graus e 19 graus na região de Curitiba. Máxima prevista de 34 graus em Belém, faz 32 graus em Manaus e 40 graus no Rio de Janeiro. E olha só que ótima notícia! O Hospital da Universidade de Nova York anunciou o primeiro transplante bem-sucedido de rosto e mãos. A história é a seguinte: em 2018, Joey DeMel dormiu no volante, o carro capotou e explodiu. Esse jovem de 22 anos sofreu queimaduras em 80% do corpo. Teve vários dedos amputados, ficou com cicatrizes profundas no rosto, além da perda dos lábios e das pálpebras. Enxertos e transfusões de sangue salvaram sua vida. Em agosto de 2020, Joey passou por uma delicada cirurgia que durou 23 horas com uma equipe de 96 pessoas. Além das mãos, o transplante incluiu o rosto completo: testa, sobrancelhas, orelhas, nariz, pálpebras, lábios, ossos do crânio, maçãs do rosto, nariz e queixo. Tivemos muito cuidado para que Joey não tenha nenhum trauma em suas mãos ou rosto, porque geralmente alguma lesão pode levar a uma rejeição aguda, mas a possibilidade sempre existe. Expose them to an acute rejection, but the possibility always exists. Responsável pela cirurgia, Eduardo Rodrigues, disse que Joey passou a ter uma segunda chance na vida. Assim que olhei pela primeira vez, pensei, tudo bem, esse é o meu rosto agora. Simplesmente aceitei. Apenas mantive a calma com ele. Com a notícia, o sentimento de esperança renasce para muitos outros pacientes. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu volto com uma matéria sobre o Palmeiras. O time está no Catar para a disputa do Mundial de Clubes, mas por causa da pandemia os torcedores vão ter que acompanhar de longe esse momento. Eu volto em menos de uma hora. Te espero.